Essencialmente. Esse é o nosso primeiro episódio com o tema O que é viver plenamente? O que é uma vida plena? E para essa conversa, temos aqui duas convidadas muito especiais, né, que aceitaram aí estar participando e contribuir para a gente, né, com seus conhecimentos. Eu recebo aqui a missionária Andréia Fernandes. Alegria, Gisela, obrigada. É um prazer tê-la. Estar com vocês aqui, viu? Aí. E também a psiquiatra Lorena Braga. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceitado, né? Vocês aceitado nosso convite aí para falar sobre esse tema que é muito importante diante dessa modernidade, diante do que estamos vivendo, certo? Alegria, Gisela, participar desse momento tão especial de valores, né? Agregados aí para nós. Com certeza, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, podendo somar um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre esse tema tão importante. Então, meninas, né, já começando aí, vamos lá. Quando a gente fala de viver, né, de forma plena, o que vem à mente de vocês? Vamos começar, né, com a Andréia aí falando da parte da espiritualidade. Olha, Gisela, primeiro a gente precisa entender o sentido da plenitude. Plenitude é algo completo. Ou seja, a minha vida, para ser plena, ela precisa ser completa. Na verdade, a tricotomia humana, que é espírito, alma e corpo. E essa plenitude nós só conseguimos através do amor de Cristo por nós. Ou seja, para estarmos completos, para alcançar a plenitude, nós temos que ter o amor, que é a única coisa que envolve o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo por completo. E aí, Lorena, trazendo, né, para a área da psiquiatria, como você vê, né, essa questão da vida plena? A Andréia trouxe aí, né, dessas três, vamos dizer assim, né, partes ali que são muito importantes, que é o espírito, alma e corpo. Como que a ciência vê isso? Isso. Então, falando, né, essa questão do ponto de vista da saúde mental, viver de forma plena é algo muito complexo, né? O indivíduo, o ser humano, ele busca por essa plenitude a todo momento. Ele busca por esse equilíbrio, né? Ao meu ver, viver de forma plena é quando o indivíduo ele consegue equilibrar pensamentos, emoções, ações coerentes aos seus valores. Então, assim, viver de forma plena para mim é de um jeito, para você é de outro, para André é de outro. Então, cada indivíduo é único dentro da sua individualidade, dentro da sua história vivida, dentro daquilo que ele foi proporcionado a viver. E aí, falando sobre plenitude, a sensação que dá é que a gente não vai ter sofrimento, né, no decorrer dessa trajetória de plenitude. Buscar essa plenitude seria uma ausência de sofrimento? Ao meu ver, não. Mesmo no momento de sofrimento, você conseguir encontrar esse equilíbrio, o que eu particularmente acho muito difícil. Mas não é impossível, né? A gente consegue buscar esse autoconhecimento dentro de nós, entender aonde estão os nossos limites. Porque a partir do momento que o indivíduo ele se conhece como ser humano, buscando um equilíbrio com a espiritualidade, que é muito importante, ele consegue chegar dentro desse limiar da plenitude, porque é algo muito complexo, como eu disse no início, né? Então, assim, a gente pode dizer que plenitude não é ausência de dor. De maneira alguma. De maneira alguma. Não tem como, né? Até porque nós basearmos na palavra do Senhor, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho por amor a nós. E esse filho que veio para demonstrar, para revelar esse amor, ele disse que nesse mundo, né, nessa peregrinação, nós vamos passar por aflições, né? E a aflição, ela encaixa com as dores, né? As perseguições, as frustrações, e aí vai encaixar cada momento que a pessoa está vivendo aqui, aquele momento ali de dor, né? Então, por isso que nós precisamos entender muito bem, né, a questão da plenitude. Uma vida plena, nós precisamos entender que ela tem que estar completa. Mas como preencher, o que faz com que preenchamos para tornar
Uma vida plena, porque muitas das vezes a gente acha assim, né? É o lugar que nós frequentamos, o momento que nós vivemos. Ah, eu tô plena porque eu estou aqui fazendo essa viagem, né? Eu estou aqui com esse look, tô me sentindo plena. É claro que é um momento, mas a plenitude tratando de físico, né? Melhor dizendo, tratando do espírito, tratando a plenitude, tratando do espírito, a plenitude tratando da alma e tratando do corpo, falando do todo o meu ser, né? O todo ser por completo, aí nós vamos ver que vai ser uma extensão vindo do amor de Deus. Na atualidade, a gente vê muitas pessoas tentando preencher, né, esse vazio, vamos dizer assim, essa busca até mesmo, né, para atingir esse completo, né, essa plenitude aí, através de drogas, né, álcool, bebidas, são vários os fatores, certo? E você, Lorena, dentro dessa área, né, acredito que é uma demanda que sempre ali, né, você está se deparando no seu dia a dia. Como que essas pessoas falam para você, né, quando elas... Porque, assim, algumas, infelizmente, entram por esse caminho e acabam, né, que não conseguem ter aí o seu retorno, acabam, né, se afundando ali cada vez mais e não conseguindo atingir essa vida plena. Sim, então, realmente, muitas das vezes, o ser humano, ele entra por caminhos que, tentando preencher esse vazio, buscando resposta para, às vezes, situações que já passou, situações que aconteceram na vida que não foi nem a pessoa que plantou, e por vezes vem questionamento, mas eu tô passando por isso, eu não fiz isso, enfim, buscando preencher total situação. Então, assim, a melhor forma que eu sempre falo para os meus pacientes, ou qualquer pessoa que venha conversar comigo, eu tenho isso para mim, porque eu aplico isso para minha vida, né? Buscar esse autoconhecimento é essencial. Conhecer os nossos limites é essencial. Você pode ter amizades do que for, da forma que for. Você sabendo quem você é, a pessoa pode dizer o que for para você. Você é assim, assim, assim. Você sabe quem você é. Então, fica menos vulnerável. Falando parece ser muito fácil, mas a prática é muito complicado. Então, assim, buscar esse autoconhecimento, eu falo que de maneira orientada de forma espiritual, orientada de forma mental, né, tendo um suporte emocional, afetivo, familiar. O indivíduo, ele é formado por todos esses meios, né? Então, é muito importante ter esse suporte. Essa rede de apoio, justamente, né? O suporte psicológico, né? Hoje em dia, eu vejo uma vulnerabilidade muito grande em sentir. Muitas pessoas buscam a psiquiatria, buscam a saúde mental no intuito de não sentir. Eu não quero sentir isso. E aí, a gente trazendo para a nossa conversa de hoje, é essencial sentir. A gente precisa sentir. Um exemplo básico, quando o indivíduo passa por um luto, né? Eu tenho propriedade de falar da minha vida. Eu perdi a minha mãe há pouco tempo. Então, assim, é a minha melhor amiga, a pessoa que estava comigo em todos os momentos. Poxa, Lorena, como que você consegue falar da sua mãe hoje com tanta propriedade? Porque eu me permiti sentir. Então, assim, quando a gente sente aquilo que precisa sentir, no momento que precisa sentir, na hora que tá ali sangrando, é importante a gente buscar os apoios corretos, sabe? Buscar pessoas que somem da nossa vida de forma espiritual, de forma mental, acrescentando e modelando essas emoções. Então, sentir raiva faz parte, sentir frustração faz parte, sentir alegria faz parte. Então, trazendo assim para a pergunta, eu acho que quando o indivíduo ele busca essas respostas dentro de algo que vai denegrir a ele mesmo, seria uma autossabotagem, sabe? É algo muito pesado que eu tô falando aqui, mas é uma realidade. E foi o que você falou, né? Acaba que é uma forma realmente de não sentir a dor, de não lidar com aquilo ali, né? É uma fuga. Justamente. Né? E aí eu sempre trago também uma simbologia de que quando a gente cai e rala a mão ou o joelho, a gente precisa tratar. Como que a gente trata a ferida? A gente tem que limpar. Limpar dói. Né? Verdade. Limpar dói. Passar o sabão ali, passar a buchinha, né? Quando a gente caía, ralava o joelho, a mãe e o pai da gente vinha lá e esfregava. A gente ria que não ria, porque doía. Mas no dia seguinte estava sequinho. Então, assim, é um trabalhar, sabe? Tratar feridas emocionais e espirituais, a gente precisa de tempo. É um trabalhar. Então, eu reforço. Eu acho que eu vou ser muito repetitiva nessa fala, mas eu vou reforçar.
que é essencialmente sentir. Eu acho isso muito importante. Que é o nosso tema, gente. Aí o nosso podcast, Isso né? aí. Essencialmente. Então, missionária, Jesus, né, disse que veio para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Mas na prática, como que é viver essa vida com abundância, né? Em meio às lutas, em meio ao nosso dia a dia e os conflitos que acabam ocorrendo, como seria viver isso? A abundância, ela fala de algo maior, né? Algo mais extenso. E viver essa abundância, eu acredito somente com os frutos que nós temos e a gente consegue compartilhar. Por exemplo, a frutificação, ela é essencial na nossa vida. O dia a dia revela, né? Então, assim, os frutos são paz, nós temos o gozo, né? O gozo, a alegria, não depende das circunstâncias daquilo que nós vivemos. Porque muitas das vezes nós sentimos gozo, alegria, algo que nos favorece. Mas nós precisamos ter os frutos, né? Do Espírito constantemente, todos os dias, não só momentâneo. Por exemplo, a fé, a amabilidade, a fidelidade a Deus. Nós sabemos que Deus ele é fiel conosco. Nós somos fiéis ao Senhor? É uma pergunta que é necessário, porque quando nós somos fiéis, isso também fortalece o nosso espírito, sabendo que Ele é fiel para conosco. Então, é um conjunto, é preciso estar alinhado, os frutos do Senhor, né, os frutos do Espírito na nossa vida. É importante ter a mansidão, que vai trabalhar aí, né, muito com o nosso comportamento, né? Isso é difícil, né? Mas fala, é um fruto que é necessário, e é quando? Só quando a gente quer que seja favorável a nós? Não, a mansidão ela tem que ser no relacionamento, a mansidão tem que ser com os filhos, né, na convivência, né, no convívio social, no convívio empresarial. Então, assim, é algo, esse fruto ele precisa ser constante, ele tem que estar em abundância. Tá? Ele tem que estar em abundância no nosso dia a dia. Um domínio próprio, né? Tem pessoas que não tem esse fruto de ter um domínio na hora que precisa, né? Falar com firmeza, agir numa situação que às vezes é difícil de ser controlado. Então a gente precisa ter esse domínio próprio. Primeiro, na modernidade, na atualidade que nós estamos, pessoas desequilibradas, né? O consumo, pessoas que agem com compulsividade, né? Por quê? Porque não tem o domínio próprio. Então, esse é um fruto do Espírito que nós precisamos. Nós precisamos pedir ao Senhor, né? Que o Espírito venha gerar em nós, para que nós possamos ter uma vida constante. Eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele estava em uma das prisões, ele dizia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Então a gente precisa ter. É um momento bom em família? Isso é essencial. Mas vai ter momentos bons em família e vai ter os momentos ruins, né, desafiadores em família. Então nós precisamos ter esse fruto, o fruto do gozo, o fruto da paz, o fruto da fé, da mansidão. Esses frutos vão fazer que nós vivamos em abundância, dia após dia. Acho interessante, né, essa fala que o apóstolo Paulo, para mim, foi um exemplo de autorregulação emocional, né? A gente fala muito sobre isso dentro da saúde mental. E trazer, né, a espiritualidade como a saúde mental nos faz refletir sobre isso. Então, assim, quando fala sobre o gozo, sobre a plenitude, né, a questão do fruto do espírito, é trazer uma autorregulação emocional, uma autorregulação afetiva. É fazer com que nós, seres humanos, sejamos menos reativos às situações, né? Trazendo para a espiritualidade, Andréia, né, tem aquela demanda que a palavra do Senhor fala, que se a pessoa vem e te dá um tapa na cara, como que a gente deve reagir? É difícil, né? Meu fruto nessa hora tá indo à produção.
Brincadeira. Pode deixar aí. Muito bom. E aí a gente traz essa demanda, né, para nossa vida mesmo pessoal, porque ter essa autorregulação emocional, ser menos reativo é um grande desafio. Uhum. Então, e aí nessa questão, né, de, vamos dizer assim, controlar, né, regular aí, controlar, né, o nosso eu, ter esse domínio próprio, entrando para a parte, assim, de controle, né, de excesso. E isso também tem roubado a plenitude, concorda? Sim. E, né, vamos pensar assim, né, tem roubado de que forma? Eu coloquei essa questão do domínio próprio justamente por isso, porque às vezes a pessoa acha que são nas compras, né, na compulsividade, né, que vai preencher Isso, aquele né? vazio. Né? O domínio próprio, no falar, às vezes a gente acha que é na nossa forma, né? Não, eu já tenho o meu conceito, eu já sei do meu posicionamento, então eu posso falar, e na verdade a gente é limitado, né? Isso aí. Então nós temos a plenitude, não tem como um ser humano, não tem como ele estar completo por si próprio. E nada nessa terra se completa pelos bens, né? Pelos bens materiais, pela condição bancária, social, empresarial. Ele não consegue. Ele pode chegar a um nível de algum momento da sua vida, mas se alcançar a plenitude para estar completamente feliz, para estar completamente alegre, né, com uma paz, dizendo pelos seus bens materiais, e aí não tem como dizer assim, não, essa pessoa ela é plena. É porque a pessoa sempre tá, né, nessa busca. Aí quando ela atinge aquilo ali, aquela meta, né, que ela achava assim, nossa, eu vou estar muito bem quando eu conseguir tal coisa, não é suficiente. Ela já recebe aquilo ali, consegue aquilo ali, e parece assim que é só nos primeiros dias aquela empolgação, aquela felicidade, e depois aquilo ali já vai sendo esquecido, né? Vai escoando, né? Igual assim, tem pessoas que você vê assim, chegou vamos dizer assim, passou num concurso, né? E aí era aquilo que a pessoa queria. Ela falava assim, nossa, quando eu passar no concurso, vocês vão ver, vai ser outra coisa na minha vida, né? Vai ser diferente. Aí a pessoa tá ali, né? Tá vivendo, passou, tá vivendo ali aquele concurso. Só que aquilo já não é mais suficiente. Ela já acha que tá ganhando pouco, era pra estar melhor, né? O cargo dela. Aí ela já começa o quê? Pensar em uma outra coisa, né? Um outro cargo, um outro concurso para melhorar. Então, assim, tudo aquilo que ela percorreu para atingir não foi para ela suficiente. Sim, e os frutos do Espírito, ele é necessário primeiro, porque vai alimentar o seu ser, né? Com certeza. A paz vai cuidar de você. O domínio próprio vai beneficiar você, né? A alegria é para você. Mas quando você alimenta desses frutos, você vai gerar em outras vidas esse sustento. Porque as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, que paz é essa que ela tem? Nós estamos tratando da espiritualidade, né? Que paz que ela tem? Essa paz que é uma plenitude completa. Não consegue por momento, por lugares, por viagens, por compras, não. Não preenche. Não preenche. Aí você vai entender o domínio próprio. Por mais que você tenha uma oratória, um conceito, uma educação, ela vai chegar uma hora, dependendo do momento que você passar da circunstância, vai revelar quem realmente está dentro, né? Eu costumo dizer que quando a vida dá um empurrão, né, em nós, a gente revela quem somos, né, de verdade. Mas quando nós temos o Espírito, os frutos do Espírito, aí nós conseguimos, né, revelar realmente quem nós somos. Aí a gente vai conseguir definir, na verdade, se nós estamos ou se nós somos plenos, né? É quando a gente consegue ver dia a dia os frutos que estão sendo gerados em nós e através de nós. É verdade. E isso é muito real, porque já recebi diversas demandas e quem nunca escutou, nossa, hoje eu tô tão triste, vou comprar uma comida que eu quero muito comer. Ou senão, nossa, hoje eu não tô bem, vou ali na C&A comprar uma blusinha. Sim. Quem nunca? Então, assim, é sempre estar buscando, né? A cultura, ela traz a busca do ter, não é aquela questão superficial.
E o ter é muito confundido com euforia. Por isso que tem essa sensação de espoar, né? Não preenche como os frutos do Espírito. Então, assim, trazer essa consciência de que o ser, o viver, por muitas das vezes a gente está buscando naquilo que está lá para frente ainda, mas a gente esquece de viver o agora. O agora, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso viver agora. Eu preciso correr atrás daquilo que vai ser essencial para mim agora. O que eu preciso agora? Não, estou buscando lá no futuro e estou esquecendo de viver esse agora. Então acaba que essa felicidade, né, essa busca pela felicidade é muito confundida com essa euforia, com essa conquista, né, a valorização do ter, do conquistar, esquecendo realmente do ser, do viver, da realidade, do agora. Então, acho que é muito importante a gente destacar esses pontos também. E aí, a Lorena falou sobre essa questão, né, do viver o agora, mas já pensar lá no futuro. Com isso, vão surgindo o quê? Outras patologias, né, também, igual o transtorno de ansiedade, né, vamos colocar assim, o Brasil tá, né, lá em cima, números, né, de pessoas ansiosas, depressão também, né, então assim, vai trazendo aí questão de estresse, né, fala um pouquinho pra gente, Lorena. Justamente, essa necessidade de buscar ter as coisas, isso ocasiona muito pela comparação. Essa comparação do que, fulano tá conquistando, fulano tá chegando, as pessoas que estudaram comigo tá assim, e eu não cheguei nesse nível ainda, por que eu não tô? Por que fulano tá e eu não tô? O que eu tô fazendo de errado? Na minha família todos são assim, menos eu, todos escolheram determinada profissão, menos eu. Então, assim, são muitos questionamentos, são muitas cobranças que o mundo, ele de forma indireta ou direta, né, vamos ver da forma que a gente tentar enxergar melhor aí, mas sempre vai ter uma cobrança na vida da pessoa, no indivíduo sempre vai ter essa determinada cobrança. E o ser humano hoje, muitos adolescentes, crianças, estão demonstrando essa ansiedade de forma muito rápida, sabe? Isso seria o quê? Essa necessidade de ter. Criança não tem isso, mas por que criança é tão ansiosa? Nível excessivo de tela, onde tem muita informação, cores, imagens, sons, né? Tá pulando etapa. O que está acontecendo? O mundo, de forma geral, está ansioso e está todo mundo seguindo esse fluxo de ansiedade. O que eu preciso fazer para dar uma freada? Então, assim, reconhecer suas necessidades, olhar para si, saber seus limites, ter essa autorregulação, isso é muito importante. Então, realmente, o cuidado da mente, das emoções, ele, a cada dia, se torna mais essencial na vida do ser humano, né? Por vezes, a gente se perde nessa busca de querer ter, de querer ser, e esquece realmente o parar de olhar para o agora, e aí vem realmente esses sintomas ansiosos, essas demandas de muita busca, muitas perguntas, muitos questionamentos, e o básico a gente está esquecendo de fazer. E nessa questão até de comparação, hoje, né, com a questão até da própria internet, as redes sociais, isso também parece, né, que aumentou até mais ali, que as pessoas olham, né, a pessoa tá postando um negócio ali, aí a pessoa já olha, nossa, mas eu, né, não consegui até hoje fazer tal coisa, né? E aí, nisso de comparar, de olhar, nossa, fulano, olha como é que fulano, né, tá viajando, eu ganho um salário e até hoje não viajei. Tem essas comparações. Só que na rede social, a gente mostra o que a gente quer mostrar, mas por trás ali, né, tem outra realidade. E quando vai comparar com isso, é uma comparação injusta, vocês concordam? Eu vejo que muitas das vezes as pessoas elas ficam frustradas, né? Por basearem a sua vida em outros. Às vezes a pessoa passa tempo ali olhando os stories, né? Hoje uma ferramenta, a rede social. Então as pessoas estão baseando a sua vida. Quando elas não conseguem chegar no nível, né? Não conseguem conquistar o que as pessoas conquistam, elas vão trazendo para si, e a psiquiatra aqui, Lorena, ela vai falar, pode até falar claramente sobre isso, que vai trazendo aquela tristeza, né? A psicóloga Gisela vai vendo assim, os fundamentos, a tristeza, a angústia, a questão da comparação, né? Então, eu vejo que há uma prejudicação, um prejuízo muito grande
como foi falado, a comparação, Uhum. né? E não é só na parte adulta, a gente está vendo hoje crianças, Uhum. né, adolescentes na comparação e tentando fazer, tem pessoas extrapolando para poder chegar no mesmo padrão que outras pessoas têm. Aí vai trazendo consequências gravíssimas, Uhum. né? Não só consequências familiar, mas questão de caráter, mas consequências principalmente, né, pro espírito, consequências na mente, né, no corpo também, né, porque assim, vocês podem falar muito bem, eu aprendo, a Gisela sempre foi uma psicóloga dando pra gente lá orientações, né, falando sobre o corpo, a mente, a alma, e ela ensinou pra gente que se a nossa mente não estiver bem, o nosso corpo ele vai reagir, ele vai revelar, ele vai demonstrar de certa forma, dizendo, olha, tá começando por dentro, né? Isso, né? Tá vindo de dentro. E aprendeu direitinho. Né? Então isso marcou muito, porque a gente começa a entender por onde que tá vindo, Uhum. como começou, de onde surgiu, né? E aí não é simplesmente porque você simplesmente passou que viu, não, é algo que você vai alimentando, né? Vai alimentando aquela situação, daqui a pouco você tá aí triste, angustiado, depressivo, né? Por inúmeros fatores que vai trazer as reações que vão ser reveladas, né? Pelo corpo, pela mente, né? As emoções. As emoções. Logo no início, a Lorena, né, chegou a falar sobre a questão corpo, alma e espírito, a questão do equilíbrio, não foi? Que você chegou a falar? E aí você falou assim que é algo assim que olhando, né, é algo que é muito difícil equilibrar esses três. Geralmente as pessoas, elas focam muito, né, acho assim, que vem as três ali, aí direciona muito pro lado do corpo e às vezes acaba esquecendo as outras áreas, né? E aí cuida, excesso e as outras áreas começam a dar sinais que não tá legal. Como que a gente faz para conseguir chegar, mesmo que seja difícil, né? Mas tentar ali dar uma equilibrada. Então, quando a gente consegue entender que somos um ser complexo, temos a demanda do corpo, da mente, do espírito, e que começamos a ver que está tendo prejuízo no nosso dia a dia, na nossa vivência, a gente precisa tentar buscar entender de onde está vindo isso. O que está acontecendo? Estou assumindo muitas demandas para minha vida? Estou assumindo compromissos que às vezes eu podia estar delegando? Eu estou abraçando o mundo com todas as minhas forças e deixando escapulir um pouquinho do lado, um pouquinho do outro? Tentar entender até onde eu consigo ir. Buscar sempre o equilíbrio entre as três partes é muito importante, mas confesso que é muito difícil encontrar uma pessoa que esteja equilibrada dentro dessas três partes. Sempre vai estar em uma parte com falha. Nós somos seres complexos, vai ter momentos que vamos estar muito bem espiritualmente, fortes, porém, às vezes a nossa vida emocional, às vezes a nossa vida psíquica, trabalho, vai estar um pouco desajustada. E aí a gente começa a buscar para equilibrar aquilo e por vezes a gente deixa o outro lado em falha. E aí é que tá, manter esse equilíbrio é complexo porque a gente precisa buscar em todas as áreas, né? Buscar tanto no profissional, quanto no emocional, quanto no espiritual, quanto na vida social, familiar. É muita demanda. O ser humano é muito demandante de atenção, de situações que exigem dele isso. Então, assim, saber reconhecer isso é muito complexo. Então, quando a gente não sabe, eu volto lá atrás também. Buscar ajuda é muito importante. Reconhecer que a gente não tá bem é o principal passo. E aí, buscar ajuda no lugar certo é melhor ainda. Então, buscar esse direcionamento de entender quando não estamos bem, precisamos de ajuda. E aí, sim, preciso de uma ajuda espiritual, vou buscar meu suporte espiritual, né? Quem que é o meu suporte espiritual? Alguém que eu confio. Vai orar comigo, vai estar comigo, né? Preciso de uma ajuda mental, saúde, física, eu vou buscar um profissional em que eu também confie, para estar confiando a ele aquilo que eu preciso de ser cuidado, de que eu acho que tá ruim, ou às vezes a gente não consegue enxergar,
Mas quando a gente senta para conversar com alguém e a gente começa a falar, a pessoa que está do lado de fora consegue enxergar e orienta. Opa, isso aqui a gente precisa melhorar. Então, ter alguém de confiança, ter alguém com quem contar, ter a rede de apoio, essa palavra é muito usada e ela é muito importante. Então, ter a rede de apoio é muito importante para a gente também, quando a gente não conseguir enxergar, ter alguém para nos mostrar onde está sendo a falha, onde a gente precisa melhorar. Saiba para quem pedir ajuda, porque às vezes você vai pedir ajuda e vai piorar a situação, Sim. né? Então, assim, é saber, igual a Lorena falou, vou em tal fulano, né? Vou naquele profissional, vou naquele pastor. Então, assim, a gente tem que saber a quem a gente vai pedir ajuda, porque às vezes, né, vai acabar piorando a situação. Missionária, você acredita que plenitude e perfeição são coisas diferentes? Eu acredito. A plenitude, nós já falamos, é bom a gente repetir para não ficar bem, ser algo com clareza. A plenitude, ela é algo que precisa ser completo, né? Agora, a perfeição é uma característica de qualidade que exige não ter falhas, não ter erros. Só que quem é que não tem erros, né? Existe alguém perfeito? Trazendo na espiritualidade o único perfeito, Deus, né? Jesus. E ele vai fazer um convite lá em Gênesis, capítulo 17, versículo 1, para Abraão. Aos 99 anos, olha só, a gente vai pensar, é algo tão tremendo, 99 anos, e ele convidando Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Como homem com 99 anos, ele vai ser perfeito. Não tem como. A perfeição de Deus está dizendo ali para ele, anda na minha presença para você ser íntegro. Ele estava chamando Abraão para uma maturidade. E ele entender que a maturidade vai revelar na espiritualidade obediência, né? Trazendo para nós. E eu vejo assim, porque ele não era perfeito. Abraão era perfeito. Ele entregou a sua mulher para o rei. Ele desceu para o Egito. Mas quando o Senhor convida, eu acho isso interessante, porque não importa a idade, isso é muito bom poder falar, não importa a idade, não importa o momento que nós estejamos passando, né? O importante é nós ouvirmos a voz do Senhor. E Ele faz um convite pessoal. Não é uma cobrança, né? Ele está fazendo um convite. Anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, ele já está dando direcionamento. A minha presença vai fazer você passar pela dor, vai fazer você passar pela aflição, vai fazer você passar pela frustração, mas vai trazer uma plenitude para você entender que eu completo o vazio. Ou seja, não vai ter ausência de dor, não vai ter ausência de frustração, mas a minha presença vai tornar a sua vida plena. Um convite muito importante para nós, né? Não importa a idade, não importa o momento, mas é um convite. Eu sou todo-poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. É forte, hein? Muito forte. Eu tinha que falar isso, porque você falou muito comigo lá. Muito forte. E aí, nessa questão, né, dessa cobrança aí, né, de perfeição, querer atingir essa perfeição, vem, né, muitas pessoas querer se cobrar, achar que vão chegar, né, a atingir essa perfeição. E com isso, elas não se permitem errar, né, Lorena? Justamente. Vem a questão da cobrança, né? Eu tenho que fazer isso, as demandas, acha que tem que dar conta de tudo. E quem dá conta de tudo? Ninguém. Sempre tem uma parte que a gente não vai dar conta, que foge do nosso alcance. E aí tá entender até onde tá dentro do nosso alcance. A gente, né, sempre tá tentando evitar o imprevisível. Gente, como? Né? Mas parece que tá meio que no inconsciente da gente, né? E aí gerando sintomas ansiosos, uma ruminação, um sentimento de culpa, né? A gente tá sempre buscando ali, se questionando, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito melhor, eu podia ter
agido de forma diferente, mas a gente precisa entender e respeitar o nosso limite no sentido de que naquele momento eu fiz o que precisava ser feito. E se eu errei, vou me permitir a não errar mais, vou aprender com aquela situação. Mas tem essa questão do perfeccionismo, né? O indivíduo, ele busca substituir as práticas de aceitação, gratidão, presença, é algo meio que é inconsciente, ajuda a restaurar um equilíbrio, mas acaba sendo uma cobrança. E isso faz muito mal, gera sintomas ansiosos, né? Que impede a gente de viver um bem-estar diário de uma forma plena. E isso é muito complicado, mas trazendo isso para o âmbito da saúde mental, é muito importante, né, que a gente consiga manter esse equilíbrio, buscar práticas que ajudem a diminuir essas intensidades de pensamentos, de sentimentos, de emoções, porque existem estratégias para melhora, né? Não tem como a gente não sentir, como eu venho frisando, né, desde o início, o sentimento ele tá ali, é para ser sentido. Então, a gente vai ter sentimento de culpa, às vezes de arrependimento, o que a gente precisa fazer é não ficar ruminando isso na nossa vida, é não ficar reforçando atitudes que não foram tão produtivas, sabendo que somos seres humanos e não somos perfeitos, né? Somos falhos e buscamos a cada dia ser melhor. O fato é esse. Então, errou, ok. Ninguém tá aqui para predejar ninguém, para apontar, tá ali, tá culpado, tá errado, fez isso, fez aquilo, não. Eu acho que todo ser humano é passível de erro, tem suas situações de situações de fragilidade, mas buscar ajuda, reconhecer o erro e não se culpar, não ficar ruminando isso. Eu acho que são práticas que a gente pode começar a adotar para melhorar isso a cada dia. Isso aí. E essa questão de buscar ajuda, algumas pessoas acabam até não buscando ajuda, achando que é uma fragilidade, né? Não quero demonstrar. Vou buscar ajuda, vou falar, né, daquilo ali que eu tô sentindo, é a questão do mecanismo, né, da defesa. Eu não quero mostrar pro outro a minha fragilidade, o quanto eu tô vulnerável, né? E esquece, eu costumo até falar nos atendimentos, né, que a pessoa tá ali, ela tinha 10 coisas para ela conseguir fazer durante o dia, ela conseguiu 7. Só porque 3 ficaram para trás, ela anula tudo aquilo que ela conseguiu. É sobre isso. Né? E aí, tá, olha só, ela conseguiu fazer 7 coisas, 3 ficaram para trás. Ela acaba, né, focando mais naquilo que faltou ela completar, né? Essa palavra é muito interessante, né? Ela fica ruminando aquilo que não conseguiu. Por que, né? Às vezes eu até me questiono, por que o ser humano reforça tantos pontos negativos, né? Então, assim, é reconhecer, como eu disse, errou, não conseguir, ok, amanhã é outro dia, é uma nova oportunidade para se conseguir. E se errou agora, gente, paciência, vamos buscar amanhã não cometer o mesmo erro de hoje. Vai ter outro, mas a gente busca sempre melhorar, né? Eu acho que o ser humano ele tá em busca dessa plenitude e é um dia de cada vez. Passamos por situações que muitas das vezes não entendemos, não somos perfeitos, mas reconhecer, não, eu errei nisso, vou melhorar nisso, esse erro eu não cometo mais e vida segue. Isso aí. E com essa situação, as pessoas acabam esquecendo o quê? De ser gratas, né? Pelo aquilo que elas acabam ali alcançando, fazendo. E foi o que a Lorena falou, focam muito mais naquilo que faltou. E com isso a gente entra na gratidão. Fala pra gente, Andréia, sobre a questão, né, dessa gratidão. A doutora Lorena, né, falou essa parte aí, e a gente precisa observar, porque traz um cansaço. Eu já vou falar da gratidão, mas se a gente for olhar essa cobrança, Gisela, traz um cansaço que vai tornando o seu corpo pesado. E a gente não consegue nem agradecer, a gente não consegue observar, por causa de um erro, as outras coisas boas que estão acontecendo, as coisas boas que estão surgindo, que estão vindo para a nossa vida. E eu quero deixar aqui só um versículo, né, tratando da espiritualidade, quando Mateus 11:28, que Jesus ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Ou seja, ele descansa, ele vai tornar esse cansaço mental, né, esse cansaço psicológico, vai trazer leveza para você continuar.
Porque como que você vai ser grato se você não está sentindo leve? Como que você vai ser grato se você não tem uma paz, né? A pessoa, para ser grata, ela precisa, assim, confiar, né? E ter uma tranquilidade que algo vai acontecer, que essa plenitude vai ser completa pelo Senhor. Então, como que você perguntou, né? Como ser grato? Qual a forma? Como a gente vai reverberar essa questão da gratidão? Com cânticos, né? Eu acredito nós, quando estamos na nossa casa, ou até no trabalho, quando tem uma folga, a gente começa a dar um louvor na mente da gente, né? Começa a vir aquele louvor, você começa por dentro, você a meditar, a salmodiar, né? Os cânticos, os salmos, o louvor a Deus, a adoração a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? É dele, é por ele e para ele. Então, essa plenitude em gratidão tem que ser uma forma em adoração ao Senhor. Não tem como. Eu entendo que eu não sou perfeita, eu entendo que eu não sou completa, mas eu entendo que Ele me aperfeiçoa, Ele me completa. E quando eu sinto isso, eu consigo oferecer a gratidão a Ele. Isso aí. E dentro, né, da área da saúde mental, a gente também sabe que é muito importante, né, essa questão do ser grato. O que você pode, doutora Lorena, falar para a gente aí, né, sobre essa questão da gratidão, de ser grato? Falar sobre gratidão é algo que fala até muito sobre mim, né? A gratidão é uma disposição que a pessoa tem de agradecer por tudo que fez, por tudo que recebe, por tudo que lhe é ofertado, né? Trazendo para a saúde mental, nós entendemos que quando o indivíduo, por vezes, ele foca muito em situações prejudiciais à vida, eu posso ter ali não apenas uma opção de focar naquilo, mas eu posso ter fatores biológicos, né, neurotransmissores, que estão intensificados, às vezes baixa de serotonina. Então, assim, que intensificados pioram o quadro. Quando a Andrea fala sobre louvar, eu falo que música também é terapêutico, né? Isso aí. Hoje nós temos, assim, em grande escala, os musicoterapeutas. O que a música faz com o indivíduo? A música faz com que a gente tenha maior liberação de serotonina, que é um hormônio da alegria, da felicidade, que traz bem-estar, traz sensação. Por muitas das vezes é necessário medicação para isso, né? E aí, doutora, quando entrar com medicação? Né? Porque, por vezes, mesmo que a gente louve, mesmo que a gente busque, eu acho que é importante eu trazer essa fala, porque a presença do Senhor, ela nos basta, é fato. Mas existem situações que são biológicas. E aí também eu acho interessante a gente trazer isso para nossa fala, porque estar com Deus, estar com o Senhor, nos traz essa plenitude, né? Nós estamos falando sobre isso o tempo todo, mas como profissional também da saúde mental, eu acho importante ressaltar momentos em que a medicina ela vai ser importante também, né? Trazer essa fala de quando reconhecer que eu preciso de uma medicação que vai ser por um período determinado e depois eu vou tirar e vou estar bem, reconhecer quando realmente precisar de ajuda e ter essa gratidão conosco mesmo. Porque é muito importante quando a gente olha para si e reconhece que fala, não, agora eu preciso parar, agora eu preciso entender que mesmo buscando ao Senhor, minha parte biológica ainda está fragilizada. Nós cremos, né? Eu também sou cristã, então nós cremos num Deus que cura, nós cremos em um Deus que faz milagres, mas também reconhecemos quando nós precisamos fazer a nossa parte. Nós entendemos que o Senhor, ele intervém quando não cabe mais a nós. Então, assim, reconhecer quando há necessidade de alguma intervenção médica, medicamentosa, terapêutica, também é ser grato conosco mesmo. Então, eu acho muito, muito, muito importante a gente ter essa visão de entender de que mesmo buscando ao Senhor, mesmo tendo nossa vida espiritual boa com Cristo, nós também passamos por momentos difíceis e que é necessário recorrer à medicação, necessário recorrer à parte da medicina, a terapia, muito importante, e a gente reconhecer isso,
de que vai ser por um período. Somos seres humanos, temos altos e baixos, a gente não tá no limiar a vida inteira, a gente não tá na maior estabilidade, uma hora o tripé dá umas rateadas. E quando a gente reconhece isso, eu acho que é a maior gratidão que a gente pode ter conosco mesmo, né? Entender que existem pontos, situações, buscar ao Senhor, para mim, é a base, é o essencial, mas também entender quando eu preciso de uma ajuda médica, de uma ajuda psicológica. Isso é ser grato conosco mesmo. O espiritual, ele não anula a ciência, né? Justamente. E nem a ciência deve anular, né, o espiritual. Tanto que na própria Bíblia vai se falar sobre o quê? Sobre azeites que naquela época era usado como uma forma de medicação, né, para poder colocar na ferida. Então, assim, no momento em que Deus, ele dá ali, capacita o homem a medicina, né, capacita o homem a nutrição, para poder estar cuidando do corpo também, ele dá ali essa capacidade para essas pessoas serem instrumentos aqui na Terra. Então, para poder atingir essa vida plena, realmente precisa estar cuidando dos três. Nenhum ali vai anular ninguém, né? Então, as três precisam ser cuidadas. Então, né, para a gente poder finalizar aí, se você, missionária Andréia, a Lorena, a doutora Lorena, pudesse resumir vida plena em uma frase, uma única frase, qual seria? Pode falar, André. Olha, eu tenho uma frase que eu procuro fazer constantemente. Então, a mensagem, a frase é relacionamento profundo e constante com Deus. É a frase que eu quero colocar, por quê? Só vou explicar para entender, né? Relacionamento profundo e constante. Profundo, porque para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ter uma conversa. Não tem como você se relacionar, né? Não tem como você ter um relacionamento sem conversar. E como a gente conversa? Através da oração. Como a gente aprofunda o relacionamento? Através da palavra. E constante, porque precisa ser todos os dias para ter esse vínculo, né? Esse contato direto com Deus. Lena? E a minha frase é acolher a vida como ela é, sem se perder na pressa de ser perfeito. Nossa, Eu acho que acolher a gente mesmo, a si próprio, sabe? Respeitar os nossos limites, as nossas decisões, as nossas opiniões, as nossas vontades, sem ter a pressa de ser perfeito, entender que tudo tem um tempo determinado. Eu diria que o quê? A plenitude é não negar a dor, mas transformar a dor em propósito, Pois né? Porque não tem como, né, não sentir dor, né? A gente passa pela dor, a dor vai sinalizar algo ali. Então, é não negar essa dor, mas transformar essa dor em propósito. Verdade. Certo? E aí, para, né, finalizar, eu gostaria novamente de agradecer vocês, né, por terem aceitado esse convite. É muito bom estar aqui com vocês, né, principalmente por ser o primeiro episódio, estar com pessoas que a gente fica mais à vontade. E eu espero vocês, né, em outros episódios aí para poder estar contribuindo. Eu que agradeço, né? Muito feliz, obrigada. né? Muito obrigada. É um momento muito especial para nós também, a gente poder, eu poder compartilhar, né, a mensagem, transmitir o amor de Deus, falamos da espiritualidade, que é algo essencial no tempo que nós estamos, né, nos tempos atuais, sabendo que a gente planeja, né? Provérbios 19 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece são os desígnios de Deus. Então, por mais que nós planejamos, por mais que nós corramos, né, tudo que a gente faz, a gente entende que a plenitude será somente através dele, porque ele tem, como você disse, né, o propósito é com ele. É verdade. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a saúde mental, né, conciliada com a espiritualidade. São posicionamentos diferentes, mas que no indivíduo elas se completam.
Então, que nós buscar sempre esse equilíbrio, conseguir nos acolher a cada dia. Acho que a gente só consegue ajudar o próximo se a gente nos ajudar primeiro, não é verdade? Isso daí. Então, assim, finalizamos, né, esse primeiro episódio. A gente agradece, né, por esse momento. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E lembrar que corpo, alma e espírito, os três precisam ser cuidados. Nenhum vai anular, né? Ninguém vai anular ninguém ali. E que possamos, né, buscar essa ajuda, cuidar dali para a gente poder viver uma vida plena, certo? E você que nos acompanha, cuide do que é essencial. Eu aguardo vocês no próximo episódio do Essencialmente.